O Brasil conta com mais de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, mas a renda média das mulheres donas de negócios ainda é cerca de 24% inferior ao dos homens empreendedores. Abrir o seu próprio negócio é o sonho de muita gente. Mas será que as mulheres são de fato incentivadas? Nas universidades, nas rodas de conversas, nas suas relações familiares? Qual é o papel da universidade no desenvolvimento de carreiras para mulheres empreendedoras? Como o empreendedorismo feminino é estimulado em sala de aula? Hoje no podcast Educação do Amanhã, a gente conta como a universidade pode ser uma alavanca para que mais mulheres criem, liderem e escalem empresas. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Na produção desse podcast estão Lucas Vieira e na operação de áudio e vídeo está aqui comigo o Vinícius Rodrigues. E hoje eu recebo no estúdio a professora Patrícia Cabral, que é decana da área de Gestão de Negócios da Unicinos e é uma liderança feminina da universidade, e a Dirlene Silva, que é Top Voice LinkedIn, egressa do mestrado e empreendedora. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Que alegria estar aqui. Não, e já sei que estou promovendo um reencontro. Sim, estou muito estar feliz. Com a minha professora, né? Incrível. Muito bom. Ilustrando o empreendedorismo, a Dirlene. Sim, a gente está mostrando e trazendo a prática aqui, né? Exatamente. Aluna da primeira turma do mestrado profissional em Gestão e Negócios, um mestrado que é em parceria com a Universidade de Poitiers. Então, uma das poucas no Brasil, eu diria, Sim, mulheres na que têm uma verdade, eu dupla fiquei de formação. sabendo, eu fui pesquisar, eu sou uma curiosa por natureza. Quando me convidaram para ser ali oradora, né, dos 10 anos do mestrado, até hoje é o primeiro e único, foi o primeiro e é o único mestrado dupla titulação no Brasil. Então, ele é diferente de um mestrado sanduíche. Que legal, que chique. Então, realmente, ele é dupla titulação. A gente tem 2 diplomas, recebi 2 diplomas, né? Um pela Unicinos e um pela Universidade de Poitiers. Achei chique. Quero que vocês comecem contando um pouquinho da trajetória de vocês, assim, até num lado mais pessoal, e perguntando se vocês tinham exemplos de mulheres empreendedoras no entorno de vocês, nas famílias, nas relações de amizade. Como foi esse caminho de construção, assim, para vocês? Deixa primeiro a minha professora, né? Acho que é uma pergunta bem bacana, porque talvez o primeiro passo, quando a gente está falando de educar mulheres para o empreendedorismo, é fazê-las reconhecer o seu espaço com legitimidade e com pertencimento. E um dos obstáculos está justamente aí, porque ou às vezes os modelos são muito masculinos, né? Ou muitas vezes a mulher não consegue identificar que ali sim havia uma protagonista feminina, né? Então, educar para o empreendedorismo feminino é educar para um novo olhar de pertencimento e de legitimidade desse lugar. Então, assim, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu estou na Unicinos há 33 anos e eu sempre digo que estou lá há muito tempo e nunca estive no mesmo lugar dentro da Unicinos, né? Mas a minha liderança, digamos assim, ela na grande parte foi muito informal, em papéis que não estavam necessariamente na hierarquia. Eu sempre fui uma professora e pesquisadora lá dentro, né? E isso me trouxe coisas bem bacanas, né? Porque quando a gente entende que a liderança ela não está no cargo e exercer influência e poder estimular outras pessoas é algo que até a hierarquia pode facilitar, mas ela não dá. Isso foi uma lição importante, está sendo uma lição importante à medida que eu aplico também, agora sim, como decana. Bom, comigo foi um pouco diferente que a Patrícia. Falando da minha trajetória, porque senão eu vou falar muito aqui, não vou falar da trajetória que tu havia pedido. Eu sou uma pessoa oriunda do mercado financeiro, de empresas, né? Trabalhei durante 30 anos como executiva e faz 5 anos eu sou empreendedora. O empreendedorismo na minha vida, eu sempre tive muito medo de empreender. Mas eu já pensava em empreender. Eu lembro quando eu troquei de trabalho de uma empresa para outra, que eu fiquei 10 anos, eu já tinha vontade de empreender, mas eu tinha muito medo por justamente não ter um exemplo de empreendedorismo da família, não é nem de mulher empreendedora, nem de homem empreendedor na família. Então, a questão de homem e mulher, essa questão que se fala para as mulheres é mais difícil. Tal. No meu caso,
eu sempre tive uma relação muito diferenciada, porque fui criada por 3 mulheres. Então, eu não tinha figura masculina na minha vida. Então, eu costumo dizer que dos preconceitos, né, do mundo, principalmente do Brasil, o racial sempre foi mais pesado, racial e social. Mas a questão de gênero, eu fui entender muito depois, né, depois de adulta, já no mercado de trabalho, mas fez muita diferença na minha vida eu não ouvir, tu não pode fazer tal coisa porque tu é mulher. Isso eu nunca ouvi. Né? Então, até inclusive, eu estou escrevendo um livro, estou no final do livro, né? Tenho até o dia 1º de dezembro para entregar para a editora, e uma das coisas que eu coloco, que eu entendo que foi muito diferente na minha carreira, de não ter ouvido a limitação da minha família. Por exemplo, a minha mãe, por ser uma pessoa muito simples, ela dizia assim, o não tu já tem, tu vai batalhar pelo sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi não de muitas pessoas, né? Muitas pessoas riram de mim por ser de origem muito humilde, eu queria ser economista, enfim. Mas a minha mãe, que era a figura central da minha vida, ela nunca me disse não pode. Né? Então, esse fator limitador nunca houve. Né? Então, empreender para mim, o que pesava era não ter um exemplo, eu tinha muitos medos, mas não exatamente pelo fato de ser mulher. Essa questão, né, de gênero não entrou dentro dos meus medos. E para além dessa questão de gênero, vocês enxergam que existem outros entraves para que mais mulheres empreendam, para que desenvolvam a sua habilidade de liderança? Eu resgato um pouco da fala da Dirlene, né? A força que tem essa ideia do pertencimento. Né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E nesta linha, um dos dados que eu acho bem interessante da gente trazer é que, às vezes, o pertencimento ele é visto em várias camadas. Por exemplo, no mundo, mulheres ainda têm menos acesso à tecnologia. Mulheres têm menos incentivo à educação formal. Ainda que no Brasil, se a gente for pegar uma camada, mas aí também tem um outro recorte, que é o recorte socioeconômico, as mulheres estão até sobrepondo em algumas carreiras dos homens do ponto de vista da formação. Mas à medida que a gente não tensiona, né, algumas lógicas da sociedade, a gente diminui o pertencimento, a gente diminui esse estímulo do olhar, né, Dirlene, o olhar de uma mãe. E aí a gente vai lidando com o fato de que é isso mesmo, nós temos entre os empreendedores, como tu falou, só 39% de mulheres. Né? Um outro dado, no pós-pandemia, teve um recuo no número de mulheres em cargos de liderança estratégica. Então, parece que as ondas, às vezes, nos fazem esquecer, e por isso que um espaço como esse é tão importante para lembrar, né, de que a educação é chave. Sim, muito importante o que a Patrícia está colocando, e é até um grande tema que eu tenho trabalhado, né, de deixar as nossas meninas sonharem, as nossas crianças em geral, mas principalmente as nossas meninas sonharem, de não dizer essa questão, não pode, né, isso não é para ti. Né? Então, como ela falou, bem colocado, né, pela minha mestre, hoje em dia nas universidades a maioria são mulheres, né? 57% né, dos alunos das universidades são mulheres. Quando a gente vai olhar para a pós-graduação, 64% são mulheres. Mas tem um desestímulo, por exemplo, elas fazerem, estudarem, né, ciências exatas, né, matemática, ciências, enfim, engenharias. Tem um desestímulo que é justamente aquele do, isso não é para ti, não pode. Né? Então, quando eu trago a minha história, eu trago quanto foi central, né, essa figura da minha mãe não me dizer que não pode. Então, eu vi os nãos, né, eu tenho um TEDx falando que, eu abro o TEDx falando que eu cresci ouvindo, isso não é para ti, mas era por causa da cor da minha pele e da minha condição econômica. A questão do gênero, ela foi vir só posteriormente quando eu entrei no mercado de trabalho, mas não lá da minha mãe, que era essa figura central. Né? Então é muito importante a gente ter esse estímulo que começa dentro da família. Até porque a gente sabe que a escola ensina, mas é a família que educa. Então é central. Né? Fica no nosso subconsciente. A Patrícia, né, psicóloga, sabe muito melhor do que eu, né, para falar da questão de subconsciente, quanto é importante a gente entender esse... se a gente não consegue dar o exemplo, pelo menos não dá um desexemplo, né? Não desestimula. E penso também que essa ideia de que a mulher precisa, né, da alavanca da educação, mas à medida que a gente conscientiza que mulheres também educam a sociedade, essa é uma boa combinação. Né? Falando de história pessoal, né?
A Girlene conhece bem o nosso programa de pós-graduação em gestão e negócios. Eu estou lá desde o início, fui uma das pessoas que ajudou a escrever a formalização deste programa. E durante 13 anos neste programa, eu era a única professora mulher, eu e a secretária. E naturalmente, por ser uma área de negócios, a predominância por uma lógica e por um entendimento de negócios, né, que vinha assim mais pautada até por aquilo que é a minha área de estudo, que é liderança, do tipo, não, força, coragem, decisões rápidas, né? Eu me sinto muito feliz de poder contribuir para coletivamente a gente expandir essa visão, né, vendo que há outras formas de exercer a liderança tão importante quanto, e eu digo que o meu maior sonho é que a gente descole isso de gênero, né? Porque às vezes a gente diz, não, tem um número X de mulheres. A questão não é só o número X de mulheres, essas mulheres, elas dialogam de um lugar que é não necessariamente aquele lugar, aquela mentalidade masculina, né? Assim como eu tenho colegas com graus de sensibilidade, de cuidado, que talvez naquele modelo mais pragmático a gente diria, não, isso é mais um papel feminino. Então, quando a gente consegue suplantar a ideia para além dos papéis sociais e entender que a manifestação do ser humano, ela tem nuances que cabem em um ou em outro, e que a gente só precisa sair dessa barreira de que a sociedade é paterna, né, paternalista, enfim, esse é um grande avanço, na minha opinião. Eu queria falar um pouquinho sobre habilidades de gestão e de negócios que vocês consideram que são fundamentais para quem pensa em empreender, para quem pensa em seguir por um cargo de liderança em alguma empresa. Eu tenho um pouco essa percepção, e assim, eu já fui empreendedora também, já tive meu negócio, fechei, voltei para o CLT e hoje trabalho como líder de uma equipe, né? Sim. Eu tenho muito a impressão de que tu teve o exemplo da tua mãe, eu tive também alguns exemplos da minha família, de mulheres que eram... que decidiam as coisas, que faziam as coisas acontecerem, assim. Mas eu tenho um pouco essa percepção de que ainda existe uma ideia de que uma mulher que é líder, ela é a mandona. O homem, ele é o assertivo. De que uma mulher que se posiciona, ela é... Já ouvi qual era o termo que falaram pra mim, que era reativa, sabe? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas habilidades, que a habilidade de liderança, até na política também, a gente sabe que acontece muito nesse quesito. Como se desenvolvem essas habilidades, sabendo que a gente vem de um background que ainda vê mulheres em posições de liderança com essa carga negativa. E aí? Pode. Excelente, assim, há décadas atrás a gente estudava, por exemplo, a importância de que a mulher em áreas consideradas masculinas, do tipo engenharia, pudessem usar batom, né? Porque o contrato social era mais ou menos do tipo, não, tu vai então fazer parte desse espaço, mas tu vai fazer parte desse espaço seguindo a cartilha de quem já está lá. Só até até patamar, ali, né? isso, né? A ideia do teto de vidro, que é um conceito bastante estudado em liderança, né? Dos labirintos. Então, eu acho que uma das grandes competências, né? Ela parte do autoconhecimento, né? Não espere que digam quem tu é. Né? É claro que o olhar do outro sempre vai nos lapidar, sempre vai nos ajudar a nos entender, né? E trazer boas reflexões, mas não espere que o outro, ou que o mundo responda, né? Aonde estão as tuas habilidades, né? Espere que tu tenha feedback, lapide, valide, tudo certo. Mas a primeira a ter que acreditar na sua capacidade e em si é a mulher, né? É ela. Claro, de novo, em diálogo, eu não estou excluindo aqui o lugar do outro tão importante, né? Mas eu acho que junto a isso, poder se aventurar em lugares que às vezes estão blindados pelo gênero, mas que eu reconheço que sou capaz. Então, ninguém empreende sem correr risco. Ninguém empreende sem ter um mínimo de propósito que vá além de si. E eu acho que essa é a educação que a gente pode trazer. Mulheres, por exemplo, são mais presentes em espaços de empreendedorismo coletivo,
porque elas já trazem Sim. esse olhar, né? De que o sucesso muitas vezes é eu, né, carregar quem está do meu lado. Então me ocorrem essas questões, mas eu quero passar a palavra para a Dirlene, senão a gente tem aqui a tendência a ficar Sim, só não, falando. maravilhosa, porque ela citou justamente o meu mantra, tá? O meu mantra é autoconhecimento, é a mãe do conhecimento. Só que eu aprendi tudo isso através dos livros, Patrícia. Eu tenho, de novo, estou ensinando o livro, né? Então tem muitas coisas que vêm à tona, assim. Eu tenho uma parte do livro que eu parafraseio o Titanic, que é um dos filmes que eu amo, que a Rose fala o seguinte, como é que é? Esse homem me salvou de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. E eu costumo dizer que os professores e os livros me salvaram de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. Então, eu não tinha dinheiro para frequentar psicólogo, então eu lia livros de psicologia que hoje são livros de autoajuda. Né? E através dos livros eu cheguei no conceito, né, de autoconhecimento. E o primeiro livro de psicologia que eu li foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então eu atribuo até hoje, né, eu digo que o Joseph Murphy é meu psicólogo. E aí quando eu entendi aquilo, né, o que era conhecimento, eu costumo dizer que eu me tornei protagonista da minha vida. Né? E eu tenho assim um grande sonho, que é o dia que cor da pele, gênero, classe social possa definir o destino de uma pessoa. Porque na verdade durante muito tempo, e ainda hoje às vezes define. Porque para mim dizia que eu não poderia ser economista por causa da cor da minha pele e da minha classe social. Né? Então o meu apelido era filha da lixeira, porque a minha mãe era gari. Então as pessoas dizem, nossa, como a filha da lixeira vai estudar e ser economista? Era uma profissão de elite naquela época, dos anos 80. Né? Então, tem muito essa questão, né, da gente ter o autoconhecimento e entender que sim, por que não? E aí eu trago, Patrícia, uma questão do questionamento. A Patrícia me conheceu, há muitos anos atrás, quase 15 anos. 2011. Né? Eu era muito quietinha no mestrado. Eu falava pouco. E uma outra maneira, porque assim, eu costumo dizer que eu mudei a minha vida durante muitas vezes. Porque eu entendo que eu posso sim mudar. Eu posso mudar o quanto eu quiser. E eu mudei meu posicionamento. Eu comecei a questionar as coisas. Quando me dizem alguma coisa, não pode fazer tal coisa, isso não é pra ti, tá, mas por quê? Que é uma maneira muito sutil que eu uso de não ser agressiva. E de maneira nenhuma eu não sou agressiva. A minha natureza não é agressiva, é conciliadora. Mas aí é uma maneira de questionar. Muitas vezes a gente repete padrões, vieses inconscientes. A gente repete, né, porque a gente ouviu do outro, do tal lá. Quando a gente questiona a pessoa muitas vezes vai pensar, por que tal coisa? Então, assim, o que eu trago? Desde 1988, a nossa Constituição é vigente, é de 88. Ela reconhece homens e mulheres como iguais em direitos. E aí eu pergunto, tá, mas são iguais mesmo? Por que tu acha que eu sou mulher? Por que eu não posso fazer tal coisa? Se a Constituição diz que é igual. Né? Então, a gente questionando, a gente vai chegando, vai colocando uma consciência no outro e muitas vezes colocando em nós mesmas essa consciência. Né? Como assim, durante 30 anos eu tive nas empresas. 25 anos em cargo de liderança. Eu assumi meu primeiro cargo de gestão aos 21 anos. Meu primeiro cargo de gestão. Eu costumo dizer que eu não era líder, porque naquela época a gente nem usava o conceito de liderança. Então eu era simplesmente uma chefe, uma gestora. Com o passar do tempo, eu fui me tornando essa líder. E vou fazer o meia-culpa aqui. Muitas vezes eu mesma, sendo uma mulher, numa entrevista de emprego, de seleção, eu perguntava, com quem tu vai deixar teu filho? Tem filho? Pretende engravidar? Enfim. Depois de um tempo que eu me dei conta disso, eu não faço mais isso. Ou então se fazia para os homens também. Porque onde existe uma mulher sendo mãe demais, né, tem um homem deixando de cumprir o seu papel de pai. Porque o homem, ele não ajuda a mulher a cuidar do filho, cuidar da casa. Não, ele compartilha. Né? Tá lá na Constituição, que são iguais, né, em direitos. Então, eles deveriam compartilhar. Então, quando a gente faz esses questionamentos, Lara, eu vejo que se torna muito mais, né? A gente vai entender, tá, mas por que a mulher tem mais dificuldade para conseguir crédito? Por que a mulher estuda mais, mas ela tem um rendimento menor? Enfim, né? Então, para mim, né, a chave de tudo vem com autoconhecimento, que muito bem a Patrícia abordou, e questionamento, que é a consciência que a gente toma. E aí eu vou pegar um pouco dessa ideia de questionamento e trazer uma outra perspectiva. Eu estou plenamente de acordo, né? Esse questionar no sentido de abrir espaço. Agora, eu acho que também, principalmente as mulheres, elas precisam entender quando elas não precisam pedir permissão. Né?
Então, a ideia do questionar para avançar, ok, mas isso muitas vezes fica misturado dentro da gente, é um paradoxo, né? Tá, eu quero escutar o outro, e é da mulher, a mulher ela tem uma escuta muito mais ativa. Agora, às vezes, isso reforça alguns lugares. E é muito difícil a gente responder isso. Quando é que eu não preciso pedir? Quando é que eu não preciso ter a permissão? Quando é que eu não preciso perguntar? Né? Então, na prática, são micro decisões super desafiadoras, né? Porque aí pode aparecer assim, mas então se não pediu é insubordinada, né? Ou então, se pede muito porque não tem autonomia. Então, a gente não tem, e não é da ordem da medida exata, mas eu acho que esse questionamento, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai nos levando a esses discernimentos. Sim. Né? Mas, de novo, eu volto a defender o meu ponto, Patrícia, do questionamento. Porque às vezes a gente mesmo não tomou consciência disso, né? Quando eu devo pedir permissão, e quando a gente se questiona, aquele questionamento interno, ajuda muito, né? E aí eu lembrei, trazer um fato concreto, tá? Eu trabalhava numa empresa, e aí a minha liderança queria que eu fizesse uma viagem, né? Que tinha que resolver um problema fora, enfim. Aí ele me falou assim, eu vou perguntar pro teu marido se tu pode ir a tal lugar. Eu fiquei abismada com aquilo, eu perguntei assim, mas por que o senhor acha que o senhor deve perguntar pro meu marido? Então, de novo, sabe, o questionamento nos traz muitas coisas, né? Então, questionar tanto, né, a mim mesma, quanto o próximo, né? Porque em vez de, sei lá, soltar, né, algo não muito, né, adequado naquele momento para ele, demonstrando que eu estava indignada, não, primeiro eu fiz um questionamento, mas por que o senhor acha que deveria consultar o meu marido? Né? E aí ele mesmo, certeza que ele refletiu sobre o que ele estava falando. Sabe, se fosse o Antônio, o José, o senhor ia perguntar para a esposa dele? Né? Então, eu realmente defendo esse ponto de vista do questionamento ainda. Claro. E na sala de aula, como é que aparece o empreendedorismo feminino? Como é que é estimulado? O que a universidade tem feito e tem trazido mesmo para o universo de estudantes, assim? Bom, eu vou começar então pelos lugares mais estruturados dentro da universidade, né? Então, a Unicinos, ela tem a empresa júnior, que a gente chama de ReLab, né? Por exemplo, hoje, boa parte dos alunos são do curso de administração com ênfase em inovação e liderança do GIL. E ali eu fico bem feliz em dizer que não é um espaço marcado por gênero, não, né? Ali eu acho que mulheres e homens, jovens, estudantes estão recebendo os mesmos desafios, as mesmas responsabilidades e mudando mesmo essa lógica, porque eu acho que é importante dizer isso. Para a gente educar uma sociedade para impulsionar o empreendedorismo de mulheres, a gente não educa só mulheres, a gente educa mulheres e homens, né? Homens que passem a entender de um outro lugar essa relação. Então, tem o ReLab, estou lembrando agora da professora Vanessa Batiste, uma mulher empreendedora maravilhosa que toca o Lab Empreendedor, que são espaços, né, onde a gente ajuda alunos que queiram empreender a receber lá no Tecnocinos os primeiros impulsos de incubados, digamos assim, né. Eu acho que as disciplinas, as temáticas, e aí da graduação, passando pela educação continuada, mestrado, doutorado, que trabalhem o tema liderança, há um alinhamento conceitual, né, com a própria missão da universidade, né, que é o entendimento de uma sociedade mais justa, mais solidária, né? Então acho que essa forma de discutir essas temáticas muito orientadas pela própria missão de uma universidade jesuíta, eu compreendo que impulsione uma nova percepção e o desenvolvimento de mulheres e de homens que cooperem mais no empreendedorismo. Que legal. Dirlene, como foi a tua experiência na época do mestrado? Por que tu procurou um mestrado em gestão de negócios? Sim. Na época eu procurei o mestrado porque eu estava nas empresas e queria uma diferenciação de carreira. Né? Então a gente sabe que, como eu falei, o meu sonho é esse, que um dia, né, gênero, cor da pele não faça diferença, mas a gente sabe que ainda faz. Né? E há 15 anos atrás fazia muito mais. Né? Então, justamente entendendo para uma mulher negra, eu preciso, para ter o mínimo, eu preciso ser muito mais que qualquer outra pessoa. Então eu já tinha 2 MBAs no meu currículo, muitas outras formações, e queria um mestrado que entendia que ia me dar uma diferenciação.
E aí, a Patrícia apresentou a pesquisadora, eu sou o contrário, né? Eu sempre trabalhei muito em empresas. Então era muito engraçado que na empresa eu era a pessoa acadêmica, e na academia eu era a profissional de empresa. Então eu fiz 2 processos de mestrado. Aliás, é o terceiro, né? O terceiro eu consegui, mas antes eu tinha passado por 2 processos para entrada no mestrado da Unicinos. E aí eu recebi o feedback seguinte, é que não tem perfil de pesquisadora. Realmente não tinha, né? Minha vida é trabalhar o tempo todo na empresa, e quem trabalha em empresa sabe como é que é, né? Então não tem muito tempo para fazer pesquisa, alguma coisa além. E aí, quando a Unicinos passou a ter o mestrado profissional, eu recebi um e-mail me convidando para a seleção. Né? E inclusive a Patrícia estava na seleção, agora lembrei, estava a Patrícia e um outro professor estavam na seleção. Então eu entrei com aquele foco, a princípio era realmente para, né, ter mais progressão de carreira, enfim, mas na época eu só pensava em empresas. Né? O mestrado foi importante para eu conectar essas ideias que eu poderia ter muitas possibilidades. Então, quando eu entrei no mestrado, na verdade, eu tinha já aquela expectativa de empreendedorismo, mas com muito medo. Então, eu focava, né, dentro das empresas ainda. Né? E no mestrado, ele abre esse horizonte, entender, sim, é possível. Então, tanto quando eu saí da empresa, o que eu colocaste, né, a questão do LinkedIn Top Voice, eu me destaquei no LinkedIn justamente pelos meus conhecimentos ali. Sim. Eu vi, assim, que as discussões que se tinha no LinkedIn, ela recém estava falando, por exemplo, de Vale do Silício, que era algo que no mestrado a gente, né, exauria todas as coisas que estavam falando no mundo. A gente falava de liderança, a gente estava no momento de pandemia, né? Então eu me tornei empreendedor em 2020. No momento de pandemia, a gente começou a recém falar do que o grande papel do líder era gerenciar pessoas. No mestrado a gente tinha visto há muito tempo. Então eu me destacava pelos meus conteúdos. Tanto que a minha dissertação, que era o alinhamento estratégico entre pessoas e organizações, na época do mestrado ele passou meio que batido, despercebido. E naquela época eu recebi 2 propostas para editar, né, para publicar, né, a minha dissertação, transformar em livro. Né? Então, de tanto que tinha realmente aquele conceito que eu tinha de liderança, que o mercado ainda não entendia, né, passou a ser, né, na época era só um disruptivo, e na época passou a ser valorizado, né, pelo mercado corporativo, né, o conceito que eu trazia. E aí eu entendi que, nossa, eu tenho aqui muitas coisas que eu posso transformar em negócio. Eu posso fazer dinheiro, tanto que eu uso o termo fazer dinheiro, trabalho com economia e finanças, né? Eu gosto de utilizar o termo fazer dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Eu posso fazer dinheiro com os meus conhecimentos. Então, conhecimento é super importante, né? Então, para tudo, né? Para tudo, realmente, ele vai ser importante, apresentando uma coisa para outra. Eu lembro que na época eu fazia uma mentoria de carreira, e aí a mentora me perguntou assim, tá, mas qual é o teu objetivo profissional? E eu falei, fui muito sincero, falei, olha, eu ainda não tenho certeza se eu vou empreender, que é uma possibilidade, mas eu tenho ainda receio, talvez ainda eu vá procurar uma outra empresa. E ela me disse o seguinte, mas conhecimento é importante tanto para as 2 coisas, né? Ou para buscar ainda uma tua carreira executiva, ou, quem sabe, empreender. Então, aposta no teu conhecimento, né, e te mostra nas redes sociais. E no meu caso, né, a rede social que eu escolhi foi o LinkedIn. Perfeita. Eu fiquei pensando agora, ouvindo a Dirlene, assim, né? Tem uma das discussões que a gente pode fazer mais, né, e que às vezes fica meio silenciado, que quando a gente trabalha com o tema carreira, isso é central, é entender fases de vida do ser humano. Né? E isso talvez atravesse a questão do gênero feminino de uma forma mais contundente, não que o homem não seja atravessado. E aí lembrei também da minha história, assim, né? Eu acho que eu sempre tive uma questão de querer buscar muito conhecimento, crescer, né? Mas tanto que eu sou oriunda do programa profissional, né? Minha atuação como pesquisadora é no programa profissional, porque eu sempre quis fazer muitas coisas junto, né? Inclusive ser mãe. Mas eu sempre trabalhei com a pesquisa grudada na prática, né? Daí o mestrado profissional. Então, eu também, mesmo trabalhando na Unicinos há 33 anos, eu já tive empresa, tenho a minha empresa, porque trabalho muito com mentoria, desenvolvimento de líderes, sucessores de empresas familiares, né? Enfim, porque comporta, né? Porque comporta essa ideia da gente poder estar colocando ou se experienciando em diferentes lugares e retroalimenta
a pesquisa e a academia, né? Então, Que legal. Pra gente fechar, a gente passa muito rápido o tempo dessa conversa. Muito rápido Eu queria mesmo. que vocês deixassem uma frase de incentivo aí para quem tá pensando em empreender, para quem tá nos assistindo, para quem tá ali com aquela, sabe aquela coceirinha, fica pensando como tu fez o teu caminho de procurar uma mentoria, de pensar, de se conhecer, de estudar. O que que vocês falam assim para quem tá nesse caminho? Então, primeiro, vamos primeiro, pode vir. Não, mas eu conecto com uma ideia que às vezes ela é mais silenciada no empreendedorismo, né? O empreendedorismo, eu já comentei, assim, tem que tomar gosto pelo risco, tem que se dedicar, tem que educar-se, né? Mas às vezes a gente esquece de dizer também que o empreendedorismo ele funciona quando ele é movido por um propósito de cuidado, né? Aquilo que eu empreendo vai requerer cuidado. Né? Cuidado do negócio, cuidado da saúde financeira, da sustentabilidade, cuidado das pessoas. E, portanto, também vai precisar de autocuidado. Então, assim, para a gente não aderir ao mito assim, de que o empreendedor é aquele cara que tem que estar estressado, né? Então, assim, algo prospera e é sustentável quando, de alguma forma, a gente faz com foco, com propósito e com cuidado. E autocuidado. Nossa, maravilhoso, né? Lindo. Então, é isso mesmo, né? Autocuidado. Tem a origem da palavra empreendedor, ela vem do latim, e em francês, entrepreneur, quer dizer correr riscos. Eu gosto sempre de trazer essa palavra, e a Patrícia falou bem, correr riscos, né? E nós mulheres somos corajosas por natureza, a verdade é essa. Só que tem um mito de coragem, é não ter medo. A coragem não é isso, né? A coragem não é a ausência de medo, ela é a capacidade de enfrentar esse medo. Então, assim, foi que eu fiz e que eu trago muito, né? Da gente fazer isso, de enfrentar esse medo. E muito importante, a Patrícia citou o nome de uma pessoa que é a Vanessa Batiste. Ela é minha amiga. No dia que eu me formei com a Vanessa, mas a gente fez algumas disciplinas juntas na faculdade, nós nos formamos na mesma instituição, né? Então ela é bem mais nova do que eu, então a gente fez algumas disciplinas ali juntas, né? E quando eu optei por empreender, e até uma dica que eu deixo, tá? Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, se cercar de pessoas que já fizeram a mesma coisa que você está pensando, né? Então, nesse princípio, eu procurei a Vanessa, porque a Vanessa tinha duas coisas que eu queria: empreender e ser docente na aula. E aí procurei a Vanessa, ela me recebeu de braços abertos, a gente terminou a conversa, ela me convidando para prestar serviços na empresa dela. Então, eu abri o meu CNPJ para prestar serviços na empresa da Vanessa. Aí, passado 3 meses, veio a premiação do LinkedIn Top Voice, foi um reconhecimento muito importante na minha carreira, que eu mesma já tinha tantos clientes que eu não tinha mais condições, né, de prestar o serviço para a Vanessa. Então, né, saí, enfim, conversei com ela, mas até hoje ela é uma grande referência. E eu trago o seguinte, Lari, que ajudar um colega de profissão não é dar fomento para concorrência, não, gera admiração, né? E eu entendo muito, aí eu tenho uma fala que é o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Então, essa questão de que mulher não gosta de mulher, não ajuda a mulher, foi algo que nos colocaram, né? Um lugar que nos colocaram. Né? Então, é mais um viés inconsciente que a gente precisa tirar de longe, né? Tirar da nossa vida, porque o coletivo, né? Principalmente entre mulheres, a gente precisa dessa união, essa sororidade. Né? Então, eu vejo muito... Então, é algo que eu deixo, inclusive, a dica, né, de vamos dar as mãos e vamos lá. Então, e é fato, né? É fato. O empreendedorismo feminino, ele prospera mais com estratégias coletivas, né? Isso já está mais no radar da mulher, parece, Sim. né? Sim. Mas é fato, né? Porque se tu olhar, uma pessoa, uma andorinha só não faz verão, já tem um ditado aí, né? Uma pessoa só, então, ela pode não fazer a diferença, mas um coletivo de pessoas, aí tem um pensamento que eu não vou lembrar de quem é, que é, nunca duvide, né, que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. Se a gente olhar a história, a verdade, é isso que acontece. Né? Um grupo de pessoas que estão conscientes e conseguem realmente fazer frente a um grande tabu, né? Porque a gente está falando de tabu. A gente está falando de preconceitos, a gente está falando de tabu. Né? Então é isso. Então, e o início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre e agir, né, em relação a ele.
Perfeitas. Agora eu quero fazer o nosso tema de casa, que é o momento em que a gente compartilha dicas de leituras, ou filmes, ou séries, o que vocês quiserem indicar para o nosso público. Vamos lá, vamos começar com a Dirlene, então. Tá bom. Lição de casa. Bom, eu vou falar de filmes que me vem agora à mente. Estrelas Além do Tempo, né? Que são a história de 3 mulheres, que é importante a gente ter referências, né? Que a gente volta ao início da nossa conversa aqui de referências, né? Eu trouxe a minha mãe aqui, que foi uma pessoa, uma referência de uma mulher forte. Eu costumo dizer que o grande legado que minha mãe nos deixou foi legado de felicidade, né? Para começar de entender que uma mulher, se não está feliz em tal determinado lugar, ela pode ir além. Então, a minha mãe se divorciou, eu tinha 3 anos. Né? Então, é um grande legado de felicidade. E, ao mesmo tempo, ela nunca me disse, não, tu não pode tal coisa. Né? Então, Estrela Além do Tempo é um filme que dá essa referência de legado, de que nós mulheres, sim, podemos, e que não é de agora, né, que a gente pode. Outro livro, referência da Michelle Obama, Minha História. Livro da Michelle. Outro livro de uma mulher, da Rachel Maia, né? Meu Caminho até a Cadeira Número 1, que é uma mulher negra, executiva, acho que até, infelizmente, ainda foi a única, né, primeira e única executiva negra no Brasil, mas estamos aí. Olha, a dica de livro assim, que eu mais dou, ela é super pop. Mas eu reconheço na trajetória dessa escritora, dessa pesquisadora, um legado enorme, que é a Brené Brown. Né? Vários livros dela, né? Talvez o mais conhecido seja Coragem para Liderar, mas o caminho de construção desta mulher ilustra um pouco do que eu falava logo no início. Né? A mulher educa uma sociedade quando ela tem a coragem de colocar na mesa, né? No caso dela, o assunto da vulnerabilidade, que às vezes fica esquecido. Né? Então, acho admirável. Eu vou trazer também a dica do livro de um homem, que eu admiro muito, que é Edgar Morin. Tem um livro que se chama Ensinar a Viver. Né? E ele traz a semente do que a gente entende como uma educação para o futuro, e essa educação que impulsiona, né? Porque às vezes o empreendedorismo ele não é só abrir um negócio, o empreendedorismo é plantar uma nova possibilidade de futuro. Então, fico com essas 2 dicas de livro. O filme é maravilhoso, né? Tem outros tantos aí, mas eu fico com essas dicas por hoje. Adorei a presença de vocês aqui, acho que foi uma conversa muito inspiradora e espero que ela continue reverberando por aí em outros lugares. Gente, quero agradecer você que nos acompanhou até agora por aqui. Aproveita, te inscreve no canal de GZH aqui no YouTube. Também pode deixar seu comentário e fica ligado que toda segunda-feira tem dica do Educação do Amanhã durante o Gaúcha Hoje. E logo mais a gente está de volta por aqui. Tchau!